Olá, pessoal. Dando continuidade às nossas aulas, a gente vai hoje para a segunda aula, falando sobre conteúdo, conteúdo de ensino da educação física na escola. E aí a gente, na última aula, mostrou um estudo para vocês do Maldonado e da Sheila Silva. E aí hoje a gente vai mostrar mais alguns estudos para a gente poder fechar, né, a aula de hoje com a aula dessa semana com esse conteúdo. Enquanto os slides vão organizando aqui, eu só mostro falar que na semana que vem a gente inicia as nossas aulas sobre o BNCC. Então, o objetivo da nossa aula hoje é discutir, dar continuidade, né, à discussão sobre os conteúdos da educação física na escola. E aí, na aula passada, vocês devem recordar que a gente mostrou esse estudo aí do Maldonado e da Santos Silva. Hoje a gente vai trazer mais alguns estudos para a gente poder fechar essa discussão sobre o conteúdo de ensino da educação física na escola. Então, esse estudo aí foi publicado em 2017, né, os conteúdos de ensino da educação física escolar, um estudo de revisão nos periódicos nacionais da área 21. A área 21 é onde está a educação física dentro da CAPES, né, que é um órgão financiador de pesquisa no Brasil. Esse estudo foi publicado em 2017 na revista Motrivivência. Então, o que esses três autores, né, o Samuel Araújo, o Leandro Rocha e o Fabiano Bolsler fizeram? Fizeram um estudo de revisão com o objetivo de analisar a produção acadêmica sobre o tema conteúdo de ensino da educação física, que é o que a gente está discutindo essa semana. E aí eles revisaram periódicos da área 21 com quales de A2 até B4 publicados no ano de 2015. E aí, o que esses autores vão dizer? Que a área 21, que é onde a educação física está junto com outras áreas, não tem avançado nessa discussão específica em termos de pesquisa em relação ao conteúdo e à seleção de conteúdos para o ensino da educação física na escola. E aí eles vão dizer que as práticas corporais que emergem na contemporaneidade e não fazem parte da cultura formal da escola estão onde, né? Por que essas práticas elas não aparecem no dia a dia das aulas de educação física, as coisas que são mais contemporâneas, né? Ainda confunde-se a educação física com o esporte na escola, eles levantam essa questão, né? Muitos alunos, muito par de alunos confundem ainda a própria disciplina apenas com o ensino do esporte. E aí a gente traz mais um estudo, publicado em 2019, pelo Carvalho Júnior e um grupo de colaboradores, tratando também sobre esse assunto, os conteúdos do currículo da educação física escolar. E aí o que esses autores, né, o Carvalho Júnior e o grupo de colaboradores aí em 2019 vai dizer, vai concluir? Que em pleno século XXI, ainda a educação física ainda sofre com a falta de sistematização dos conteúdos. Quem foi lá para a aula presencial escutou um pouco falando sobre essa questão da sistematização de conteúdos, né? O que influencia no status da disciplina na escola. E aí, de acordo com esses autores, o professor, ao selecionar conteúdos, ele deve levar em consideração os aspectos econômicos, culturais, sociais e políticos da comunidade escolar, as características motoras, afetivas e cognitivas dos alunos, para saber o que ele tem que fazer, né, de fato, construir um currículo que contempla as reais necessidades da sua escola, levar em consideração os aspectos midiáticos, a falta de estrutura física e de materiais didáticos dentro da disciplina de educação física, a formação do professor e a sua formação continuada, a dificuldade dos alunos em aceitar conteúdos que não sejam as aulas apenas práticas de esporte. E aí eles levantam algumas questões também. Por exemplo, como desenvolver um currículo que dispõe de pouco tempo de aula? Os conteúdos são amplos ou o tempo é insuficiente? Se a educação física fosse realmente tida como importante e tivesse mais espaço no currículo escolar, precisaríamos deixar de desenvolver algum conteúdo? Quais aproximações já existem sobre conteúdo de ensino no campo da educação física? Quais desafios a gente ainda tem para enfrentar? E aí eu trago para vocês outros estudos para vocês perceberem o quanto que tem se produzido no Brasil sobre diversos temas que são importantes também e possíveis dentro do campo escolar. Esse estudo aí, por exemplo, publicado em 2017, fala sobre o ensino e a intervenção pedagógica com o SUF dentro do ambiente escolar. Esse estudo foi publicado na Revista Brasileira de Educação Física e Esporte. É um estudo legal que dá para trabalhar esse aspecto, né?
Outros estudos vou apresentar para vocês aqui falando de outras temáticas. Por exemplo, possibilidades didáticas nas aulas de educação física, conteúdo, exercício físico e saúde no ensino médio. Nesse nosso último encontro presencial, um dos nossos alunos levantou essa questão, né? Por que algumas pessoas não concordam em se discutir essa coisa do exercício físico e o aspecto da saúde dentro das aulas? E aí está aí o artigo publicado em 2018 pelo Sampaio e Nascimento, tratando um pouco sobre essa questão, né? Mais um tema importante, artigo publicado na Praxia em 2020, do Cardoso e um grupo de colaboradores, tratando sobre os esportes de raquete. Pessoal, todos esses artigos, eles estão disponíveis na internet, né? É só acessar, colocar o título ou o DOI do artigo, que vocês têm acesso a todos esses documentos que eu estou apresentando, tá? Mais um artigo publicado na Humanidades e Inovação, em 2020, Educação Física, Dança e Jogos Digitais, né? Essa relação aí, né? As contribuições pedagógicas dos Exer Games, publicado aí pelo Araújo e Moura. Artigos publicados na Movimento, que é uma revista renomada no Brasil, e esse artigo foi publicado aí pelo Machado e alguns colaboradores, né? Falando sobre a educação física em tempos de pandemia, como é que os professores fizeram para dar aula nesse período, né? Outro estudo publicado também nessa revista, da Camila Isabel Trevisan e do Gonzalez e Borges, publicado em 2020, falando sobre as histórias de quadrinho como recurso metodológico, uma possibilidade nas aulas de educação física. Aí a gente vai ter um estudo publicado mais recente, em 2021, na Revista Brasileira de Ciência do Esporte, tratando das TIC nas aulas de educação física, especificamente, né, tratando do atletismo e dança. O ensino do tênis, de campo na educação física escolar, publicado na Brazilian Journal of Development em 2021, artigo da Juliana Mortari do Sagrilho, né? Outro estudo publicado na Motricidade em 2021, artigo recente, tratando sobre atividade circense na educação física, possibilidades e limites para a educação infantil. Então, vocês podem perceber que existem muitos estudos no Brasil que têm tratado de temáticas diversas, né, e dentro do campo escolar, me parece que tem chegado muito pouco, né, essas pesquisas. Um estudo sobre rugby publicado aí em 2021, um estudo recente, né, publicado na Journal Physical Education, é um estudo do Pinheiro e colaboradores. E aí, caminhando aqui só para a discussão final aqui da nossa aula, tratando sobre, para fechar, né, essa discussão que a gente tem discutido aí desde o início dessas duas aulas, até 1980, o currículo da educação física era um currículo que estava ali fechado dentro do seu quadradinho, né, das suas portas, né? A gente só trabalhava com conteúdo específico. Se vocês recordarem lá da nossa aula presencial, eu falei que o primeiro conteúdo que a gente trabalhou na educação física no Brasil foi a ginástica. A partir de 80, né, os professores se abrem para outras possibilidades, e aí a inserção do esporte, dos jogos, vocês inclusive tiveram já uma disciplina de jogos, e a partir de 80 isso começa, essa abertura começa. Vocês devem recordar por que iniciou essa abertura, né? Por conta da escrita de novos livros no campo da educação física. Em 97, a gente tem algumas proposições, uma delas foi dos parâmetros curriculares nacionais, que dispararam assim, algumas possibilidades para os professores. E aí a gente vai ter, paralelo a isso, a escrita de vários livros, que eu já mostrei em aulas passadas, que deram origem às abordagens. Vocês, inclusive, devem ter tido também aulas sobre as abordagens pedagógicas da educação física. E, mais recentemente, a gente vai ter aí a BNCC. Nos dias atuais, a gente está caminhando, tentando construir uma educação física capaz de dar conta, né, dessa contemporaneidade, dessas questões que vêm surgindo na atualidade. E aí é onde que a gente quer chegar, né? Qual é a educação física que a gente pretende, né? A ideia é que o professor consiga, de alguma forma, abstrair esses conteúdos presentes nesses livros, nessas teorias, nesses documentos, e conseguir concretizar isso dentro do campo escolar. Pessoal, aqui a gente encerra a nossa segunda aula, tratando sobre o conteúdo da educação física na escola. E aí, nas próximas aulas, na semana que vem, a gente vai começar
a tratar com vocês sobre o documento que eu já havia falado, que é a BNCC. Eu vou só encerrar aqui a minha apresentação. E aí, nas nossas próximas aulas, a gente vai começar a tratar especificamente da BNCC. Espero que vocês tenham conseguido absorver alguma coisa em relação a essa questão do conteúdo, porque provavelmente esse conteúdo é que vai possibilitar ao professor de educação física dar continuidade nos seus estudos. Então, até a nossa próxima aula, nosso próximo vídeo, na nossa unidade 3.